CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos falar de história aqui na CBN Campo Grande. Amanhã, dia 8 de maio, é comemorado o Dia da Vitória na Europa. E no dia 9 também é comemorado o Dia da Vitória, só que na Rússia. As duas datas são referentes ao momento em que a Alemanha nazista se rende na Segunda Guerra Mundial. Guerra essa que matou milhões e perseguiu povos, pregando uma raça superior ariana. E hoje, quase 76 anos depois do fim do regime, nós conversamos com o professor de História, Roberto Figueiredo, sobre essa data e também sobre os riscos de regimes totalitários para a sociedade. Professor, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar aqui com os nossos ouvintes. Bom dia, prazer, muita honra estar aqui com vocês. Professor, o Dia da Vitória, na verdade, ele acaba sendo comemorado em duas datas. No dia 8, para os países como Inglaterra, França, Estados Unidos, e no dia 9 para a Rússia. Por que a gente tem essas duas datas? Culpa dos jornalistas. Graças a Deus, os jornalistas, a imprensa livre, descobriu que no dia 9 ia ser assinado, né, a rendição da Alemanha junto com os países vencedores, tanto com a União Soviética quanto, né, a Inglaterra, os países França, Estados Unidos. E a imprensa descobriu isso e noticiou no dia 8. Aí foi impossível, né, conter, né, a empolgação das pessoas, as pessoas foram para a rua para comemorar o Dia da Vitória no dia 8, porque ficaram sabendo disso anteriormente. E a Rússia, né, a União Soviética, mais fechado, como todos os regimes totalitários, né, a imprensa bastante censurada, né, comemorou realmente no dia que estava marcado, que seria o dia 9, que foi assinado no final da tarde, no dia 8, no dia 9, ela continuou com a sua programação, certo? Mas os jornalistas e a imprensa livre, né, ao descobrir, ao noticiar no dia 8, né, a rendição da Alemanha, foi um alvoroço, se comemorou. Então, por isso que se manteve essas duas datas. No mundo ocidental, ficou no dia 8, né? Que bom que ficou no dia 8, que isso quer dizer, comprova-se que a imprensa, a importância da imprensa, né? E aí, no dia 9, ficou, né, a União Soviética continuou mantendo aquilo que eles tinham planejado, que seria no dia 9. Então, por isso nós temos essas duas datas aí. Ou seja... E, professor, agora falando sobre o Brasil, eu gostaria de saber quais são os impactos da Segunda Guerra, do regime nazista, enfim, desse período na história da humanidade no Brasil. Bom, nós temos que lembrar que primeiro o Brasil, naquele momento, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, né? Já dentro de um regime que, né, mesmo ele tendo assumido com golpe, depois ele passa por um segundo momento que ele é eleito por uma Assembleia Nacional Constituinte, né, e depois ele assume de novo como ditador, né, ou como sem convocar eleições. O regime de Getúlio Vargas, ele tenta se manter neutro, ele fica, né, dos dois lados das questões por um bom tempo, né, mesmo com a ascensão do regime nazista, o Brasil, né, não toma uma posição nem a favor de um lado nem a favor do outro, muito pelo contrário, mantendo relações amigáveis com os Estados Unidos e mantendo relações também amigáveis com a Alemanha nazista. O caso da Olga Benária é bem claro, essa posição do governo do Getúlio Vargas de estar, né, também, né, querendo agradar, né, da diplomacia, né, querendo agradar o regime nazista, o regime de Hitler. Quando ele manda, né, ele faz a prisão da Olga Benário aqui, mesmo sabendo que ela seria executada na Alemanha, ele manda ela para lá, certo? Ele grávida e manda ela para a Alemanha nazista. Então, até aí, esse momento, né,
uma posição dúbia do Brasil, certo? Porque tinha grandes negócios, a Alemanha era uma grande compradora do algodão brasileiro, talvez a maior importadora do algodão brasileiro era a Alemanha, uma grande importadora também do café, né? Então ele mantém essas relações comerciais, certo? Só vai romper 2 anos após a guerra, em 42, né? Com uma imposição, claro, também dos Estados Unidos, mas uma imposição porque há um conflito, né? E alguns navios brasileiros são atacados pela Alemanha nazista. O que também alguns historiadores colocam a dúvida nesse confronto naval, certo? Não existe uma prova muito concreta sobre esse ataque dos nazistas em navios brasileiros, até porque não tinha um grande motivo para a Alemanha nazista fazer esse ataque aos navios brasileiros, certo? Então há uma dúvida aí que não é bem comprovado. Mas a partir desse momento, né, por uma pressão também econômica dos Estados Unidos, o Brasil, né, declara guerra à Alemanha, ao eixo, né, declara guerra ao eixo e rompe as relações com a Alemanha, e aí começa a fazer parte dessa guerra. 2 anos depois, somente em 44, é que o Brasil realmente manda, né, a força expedicionária para a Itália para combater ali. E, inclusive, depois da guerra, tiveram nazistas que vieram escondidos aqui para o Brasil, correto? Sim, nós temos alguns vestígios muito claros, certo, dessa vinda, até durante um período da guerra, quando já estava em decadência, né, já estava na iminência da perda, né, da Alemanha nazista perder, houve, né, relatos bastante fortes de que realmente vieram, principalmente no interior de São Paulo, né, uma fazenda, acharam vários vestígios, né, dessas pessoas aqui que vieram para cá e mudaram os documentos, etc. Né? Há até alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, uma lenda, né, na questão do Hitler estar para cá, que não morreu, mas a gente não pode basear nessas questões, nós temos que basear na questão da academia. Né? Claro que existe vários rumores, né, de pessoas do alto escalão nazistas virem para o Brasil, para o interior, né, do Brasil e também para a Argentina. Para a Argentina é mais forte essa vinda. Né? Nós temos ali o peronismo muito mais perto das questões da Alemanha, então nós temos uma comprovação maior da vinda desses alemães para a Argentina e para o Brasil também. E, professor, falando agora também sobre os regimes totalitários em um modo geral, a gente, quando fala de regimes totalitários, falamos de censura, de perseguições, entre outras coisas. Eu gostaria de saber como que a gente pode identificar características de regimes totalitários. Eles vêm devagarinho, viu? Eles vêm bem sutil. Quando a gente percebe, já assumiram toda uma posição. Né? Regime totalitário, nós temos que entender, né, que é o regime no qual dos 3 pilares da democracia não funciona, né? É o executivo, o legislativo e o judiciário, que devem funcionar de maneira independente um do outro, certo? E sempre eles, né, principalmente nos 2 primeiros, o judiciário e o executivo, o legislativo e o executivo serem através do voto popular. Né? Eu acho que sutilmente os regimes totalitários acabam entrando. Por exemplo, a própria Alemanha nazista, né? O Hitler foi devagarinho, né? Alçando o poder até tomar totalmente o poder totalitário de maneira totalitária e fascista, né? Que nós temos que entender que são 2 coisas diferentes, certo? Eles dão as mãos ali, mas são diferentes, né? O totalitarismo e o fascismo, certo? E o nazismo é uma das características, foi um dos regimes fascistas, então nós temos que entender bem isso aí. Né? Então o regime totalitário, se uma das 3 desse tripé que nós colocamos não está funcionando de acordo, ele está galgando a um regime totalitário. Né? E ao mesmo tempo, quando nós falamos sobre como funcionam essas instituições, como é que funcionam esses processos, não é somente ter uma imprensa, é ter uma imprensa livre. Não é somente ter eleições, é ter eleições livres, certo? Não é somente dar o acesso, né, à população toda, como que está dando esse acesso, certo? Então, não é somente ter,
o fato, né? Não é somente ter algumas questões. Nós somos um regime democrático. Como é que está funcionando? Como é que está funcionando isso? Vou dar um exemplo muito, muito atual, né? Quando nós temos eleições agora em Hong Kong, certo? Nós podemos falar que lá é um regime democrático a partir do momento em que você vai vigiar quem são os candidatos. Esses candidatos, certo? Vão passar por um processo de sabatina, vão passar feito pelo poder, pelo executivo, pelo partido político, certo? Então nós temos eleições, mas como é que funcionam essas eleições, certo? Durante a nossa ditadura aqui, nós tínhamos eleições e era uma ditadura. Então como é que funciona esse processo, certo? Eu acho que esse é um dos principais fatores para se perceber a chegada, né, desse regime totalitário, né? Então, para mim, são passos, né, que estão levando a um regime totalitário até ele ter força militar, principalmente, né? Eu sou eu e acabou, certo? Pronto, aí está instalado o regime totalitário no qual todo o poder está na mão de uma pessoa somente. E quando falamos de países que passaram por regimes totalitários, alguns a gente vê que utilizam mecanismos para lembrar a população sobre o que aconteceu. Tem museus, isso é ensinado na escola. Como que esses mecanismos podem ajudar realmente a fazer com que isso não ocorra novamente? A educação é essencial, né? Nossa Senhora, é impossível nós falarmos de um país que tenha, né, um progresso e que tenha a sua democracia e que tenha as suas condições de vida se nós não falarmos de uma educação, né? Então, eu acho que concordo plenamente com você, né? Quando nós falamos sobre a Alemanha nazista, uma Alemanha fascista, certo? E aí eu gostaria só de deixar bem claro que essa Alemanha, além de ela ser totalitária, ela era, né, uma Alemanha fascista, né, com a supremacia da raça ariana e etc. Então, quando nós falamos sobre isso, né, nós somos a Alemanha, ao se livrar do nazismo, ela não esqueceu do nazismo, certo? Ela educou a sua população a saber os horrores do nazismo, certo? Ela simplesmente mostrava para todo mundo, e mostra até hoje, os campos de concentração. Há visitas escolares nesses campos de concentração, certo? As leis proíbem, com punição radical, as questões, né, da supremacia nazista, né? Então há uma educação muito forte nesse sentido. E aí, desculpa se eu me alonguei, estou me alongando aqui nessa resposta, foi o erro do Brasil, certo? Nós tentamos esquecer o período da ditadura no Brasil, certo? Em nenhum momento essa ditadura no Brasil ela foi para as escolas, para ser mostrado os erros desse regime, certo? Então, eu creio que a educação é o principal fator para que a gente aprenda com os nossos erros, certo? Se nós e não esquecer ele, não podemos esquecer, muito pelo contrário, certo? Ele tem que estar presente no sentido para não fazer de novo. Essa é a função da história, certo? Por isso que a história é perigosa, né? Porque ela mostra os erros e os acertos, certo? E mostra de maneira crua, certo? Então nós não podemos falsear uma realidade, tá? Então por isso que eu acredito que realmente é educação, né? E mostrar para a educação, olha, nós tivemos um regime que foi errado e aconteceu isso, certo? E as consequências negativas desse fato, isso não pode ser esquecido. Eu discordo muito e tenho certeza que a partir desse momento eu vou ser crucificado aqui, certo? Como um negócio chamado anistia ampla, geral e restrita, né? Eu acho que algumas coisas não podem ser esquecidas e que tem que ser julgadas sim se houve um crime. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade em atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante para a sociedade. Eu que agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.